Será que existe algum ativo que você pode comprar e nunca mais vender e carregar pelo resto da sua vida, recebendo dividendos, rentabilidade, remunerações de forma geral? Eu acredito que sim, tá? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 ETFs americanos que eu considero muito interessantes para a gente ter e carregar ao longo da vida toda, se for o caso, ou comprar para os filhos e deixar que fique rendendo ali por vários anos até entregar o dinheiro para eles. Então, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu vou dividir com você a minha opinião pessoal e também alguns ativos que eu costumo investir com praticamente todos os nossos clientes aqui da consultoria da Musa Capital, certo? Então eu escolhi esses ativos porque cada um deles explora uma classe específica ou mercados específicos que são interessantes, que eu acredito que sejam interessantes para todos os investidores praticamente. Então a gente vai falar de renda fixa, vai falar de renda variável, vai falar de imóveis. Esses ativos, todos eles têm algum tipo de distribuição mensal, trimestral, anual de dividendos que cai na conta dos investidores diretamente, se você já tem a sua conta no exterior ou se pretende abrir, certo? E são ativos muito seguros, consistentes, bem diversificados e que têm um histórico interessante de retornos e, dependendo da combinação que a gente fizer nesse portfólio, tem potencial para te trazer muita segurança nos investimentos e uma rentabilidade excelente, uma rentabilidade muito acima da média do mercado, tá certo? Então vamos lá, o primeiro ativo que eu considero essencial na carteira de praticamente todas as pessoas, que a gente consegue carregar ao longo da vida inteira se quiser, é o SHV, o iShares Short Treasury Bond ETF. Ele é um ETF que compra basicamente títulos públicos americanos de curto prazo. Esse ativo é muito seguro e você pode utilizar como caixa, como reserva de emergência, certo? Como reserva de liquidez, enfim. É um ativo que vai entregar basicamente a taxa de juros americana com baixíssimo risco, e uma segurança muito grande, porque você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento sem grandes variações patrimoniais e ele vai distribuir esses juros, geralmente de maneira mensal. O segundo ativo é o iShares Floating Rate Bond ETF, o FLOT. Ele também é um ativo muito bom porque ele reúne títulos de renda fixa de grandes empresas, de corporações americanas, atrelados à taxa de juros, ou seja, que são pós-fixados, com vencimentos então de 1 a 5 anos. Então, enquanto no SHV a gente tem títulos de curtíssimo prazo, que serve para reserva, no FLOT a gente vai explorar as variações de taxas de juros, com o spread do crédito privado, por estar investindo em empresas de maneira muito diversificada, muito pulverizada. Então, um único ativo pode entregar aí mais de 1.000 títulos, provavelmente, de investimento em renda fixa, vai entregar um retorno interessante, vai bater a inflação no longo prazo, tá? No curto prazo, eventualmente pode ter algum problema com a inflação, mas no longo prazo, com certeza, vai bater a inflação, protegendo o seu patrimônio e também mantendo uma certa liquidez nesses ativos. O terceiro ativo ele já merece, daqui para frente, a gente vai falar de renda variável e a renda variável tem que ser adequada ao seu perfil de investidor, ao seu momento de vida e tudo mais, então já é um pouco mais complicado de alocar, de saber quanto por cento do seu patrimônio alocar nesse perfil, então a gente precisa antes se conhecer, e para isso, obviamente, a gente disponibiliza o serviço de consultoria aos nossos clientes, onde a gente vai marcar uma reunião, eu vou te conhecer melhor, vou entender como é que você está alocando o seu patrimônio, vou entender como é que é distribuído, como é que a sua família está organizada, como é que a gente deve alocar o seu patrimônio e te ajudar a investir da melhor forma possível. Então, se você quiser conhecer o nosso serviço, clica no link que tem aqui embaixo, que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você, vai marcar uma reunião, te conhecer, apresentar o nosso modelo de consultoria e caso você queira dar prosseguimento, a gente vai te ajudar a investir melhor, protegendo o seu patrimônio e garantindo que o seu patrimônio esteja sempre crescendo de uma maneira segura. Mas vamos lá, o primeiro ativo de renda variável, e o terceiro aqui da nossa carteira hipotética que a gente está falando, é o iShares Core S&P 500 ETF, o IVV. Esse é um dos maiores ativos em termos de market cap dos Estados Unidos, ele compra basicamente as 500 maiores empresas americanas. Então você tem Coca-Cola, Procter & Gamble, General Electric, a gente vai ter empresas de tecnologia como a Nvidia, Amazon, Microsoft, Apple,
vai ter empresas pagadoras de dividendos, empresas que são de crescimento, empresas de value, empresas de growth, enfim, você vai ter uma diversificação muito interessante através de apenas um ativo. Então o EVV tem um potencial de retorno muito grande no longo prazo, né? Um dos melhores ativos que a gente tem à disposição no mercado financeiro mundial, mas como eu falei, tem que ser adequado ao seu perfil de investidor. O quarto ativo e segundo de renda variável que a gente vai tratar é o Vanguard Real Estate ETF. Ele é um ETF que compra apenas REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, que são basicamente empresas americanas que compram ativos imobiliários ou ativos de renda fixa atrelados em letras hipotecárias, né? Mercado de renda fixa, né? No mercado imobiliário americano. Então, na parte de tijolo, a gente vai ter hospitais, escolas, parques temáticos, além de galpões logísticos, lajes corporativas, imóveis residenciais, comerciais, enfim, todos os tipos de imóveis. E na parte da renda fixa, né, de papéis, a gente vai ter títulos atrelados ao mercado imobiliário americano, que é um pouco suscetível ali às taxas de juros. É um mercado que está descontado porque os imóveis, né, nos Estados Unidos desvalorizaram bastante nos últimos anos, então tem um potencial de retorno interessante, tem um pagamento de dividendos, né, através de aluguéis ou juros constante, né? A cada 3 meses ele está pagando dividendos na sua conta, então um ativo bem interessante para diversificação, segurança e bons retornos, certo? Trazendo aí uma diversificação melhor para a nossa estratégia. E o último ativo que vai funcionar como proteção, assim como o SHV e o FLOT, que vai ser o IAU, o iShares Gold Trust. O ouro, ele é um ativo escasso, certo? Ele é usado para poucas coisas no mundo, né? E ele tem um valor agregado, né? Um valor muito alto. Então, o ouro, ele tende a se valorizar mais do que a inflação americana, né? Mais até do que as taxas de juros, dependendo do período que você olha. É um ativo de proteção em relação ao poder de compra da moeda, desvalorização da moeda de forma geral, é um ativo real. E também, principalmente, ele geralmente se valoriza em momentos de crise. Então, quando a gente teve a crise de 2008, teve a pandemia, teve a crise ali do mercado acionário por conta da guerra na Ucrânia, enfim, os crashes, né, os problemas que a gente tem de desvalorização considerável dos ativos financeiros, né, como ações e títulos de renda fixa, o ouro geralmente, tá, não é sempre, não é regra, né, mas geralmente ele se valoriza, trazendo uma descorrelação com o mercado e mais proteção para a sua estratégia, para a sua carteira, certo? Então, um excelente ativo que também, na minha opinião, né, pode ser investido e carregado ao longo de vários anos, ao longo da vida toda, né? Basicamente, esses 5 ativos podem ser investidos e carregados ao longo de todo o tempo, desde que, obviamente, você adeque o percentual em cada um desses ativos de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, com a sua família, né? De acordo com a sua família ou sua empresa, e para isso que serve o nosso serviço de consultoria aqui da Musa Capital. Como falei, se você quiser conhecer o nosso serviço, clique no link que tem aqui embaixo, que a gente vai te ajudar a entender melhor a sua carteira, entender esses ativos e saber quanto investir em cada um deles. Então, eu te mostrei 5 ativos que eu considero relevantes, né, que praticamente todos os investidores podem carregar basicamente pela vida inteira, né? São ativos descorrelacionados, expostos a diferentes setores, diferentes mercados. A gente está focando aqui nos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro do mundo, né? Representa praticamente metade do mercado financeiro global. Então, em termos de segurança do país, da moeda, da economia, a gente está muito bem servido. E em relação ao potencial de crescimento das empresas, né? A gente está falando basicamente das maiores empresas do mundo, de bens e serviços que você utiliza diariamente, independentemente de onde você esteja morando. A gente está sempre exposto ao dólar, né? As coisas que nós consumimos são atreladas ao dólar e também os bens, serviços que a gente consome são geralmente, né, na maior parte dos casos, de empresas americanas ou empresas coligadas, né, ligadas a empresas americanas. Então esse era o conteúdo do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima!